existe uma expectativa do Senhor a nosso respeito enquanto igreja. O Senhor diz lá, se você ler as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que no final de cada carta que o Senhor escreve, Ele escreve: e ao que vencer, e ao vencedor, porque Deus tem uma expectativa que nós sejamos crentes vencedores. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Muito bem, sendo assim, nós temos como encargo edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote, cada casa é uma igreja, conquistando assim a nossa geração. Essa é a visão que Deus tem nos dado. Por isso, o meu empenho, ou o empenho de todos nós, pastores e líderes da igreja, de ensinar você não como somente viver uma bênção de Deus, não viver no conta-gota, né? Como muita gente aprende, viver buscando a Deus que precisa de uma bênção. Então vai lá e aí prova aquela bênção, e aí faz outro sacrifício para provar outra bênção. Não, nós queremos ensinar a você Jesus. Queremos mostrar para você o caminho do vencedor. E o caminho do vencedor, inevitavelmente, passa por um relacionamento com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é tudo em todos. Posso ouvir um amém? Quando nós conhecemos o Senhor, vem junto, vem no pacote, todas as bênçãos que nós precisamos. Então a gente vem falando sobre a diferença entre salvação e reino. Que tipo de obra que nós estamos edificando, qual é o material que nós estamos usando. Falamos sobre os julgamentos que virão, falamos sobre uma série de coisas. E hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo e a ordem dos factos. Como é que tudo vai acontecer até o final dos tempos, até o dia em que o Senhor virá nos buscar. Amém, irmãos? Muito bem. Então, é inevitável. Cadê o meu? Está aqui. Obrigado. É inevitável que a gente comece olhando para o Gênesis, lá para o Jardim do Éden. Por que é que Deus criou o homem? Porque Deus queria se relacionar com este homem. Sempre foi interesse de Deus ser amigo do homem. Sempre foi do coração de Deus ter comunhão com o homem. Mas o pecado entrou na raça humana e fez com que este relacionamento se interrompesse, porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então, quando você olha para a Bíblia, algumas pessoas olham para a Bíblia como um livro cheio de obscuridades e de enigmas, mas eu quero te dizer que a Bíblia nada mais é do que um romance. É a história de um Deus completamente santo, poderoso, absolutamente apaixonado por uma criatura caída, pecaminosa, e que agora Deus começa então a criar todo um caminho para poder novamente se relacionar com o homem e ter comunhão com este homem, levar este homem a depender dele. Olhe para mim, por favor. Por que é tão importante você entender isto? Porque está cheio de crente por aí que vive angustiado, está cheio de crente por aí que vive com medo, como eu disse agora há pouco, do diabo. Mas Deus nos chama para que nós possamos desfrutar da presença dEle, para que nós possamos ser amigos dEle, para que nós possamos descansar nele. Uma das coisas que o pastor Aloysio pregou aqui foi que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, quando ele ministrou essa palavra, eu já ouvi isso algumas vezes, mas confesso que esse versículo não estava muito claro na minha cabeça. Mas quando ele ministrou aqui na conferência sobre este versículo, acendeu a luz e eu entendi o verdadeiro amor, ou seja, o amor verdadeiro de Deus para com a minha vida, lança fora. Coloca fora, dá um chute, põe para fora todo medo. Não vale a pena ter medo. Deus não quer que tenhamos medo. O Senhor quer nos libertar. Por isso que é tão importante você entender todo este processo de queda do homem, de redenção do homem e de eternidade na vida do homem. Deus quer inserir a eternidade na sua vida. Pastor, o que isso tem a ver com o meu presente? Porque eu estou passando problemas na minha casa, eu estou enfrentando dificuldades no meu trabalho, eu enfrento problemas financeiros. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver.
Quando nós priorizamos as coisas do reino, quando nós inserimos a eternidade na nossa vida, todo o restante vem junto. A bênção de Deus vem sobre nós. Por isso que às vezes alguém pode começar a ouvir uma ministração dessa com o ouvido meio torto e dizer assim: pastor, falar de Apocalipse, de coisas que ainda está para acontecer, mas eu queria saber hoje como é que eu resolvo minha crise hoje. Quer saber como é que se resolve sua crise hoje? Encontrando Jesus, inserindo a eternidade na sua vida, sendo cheio do Espírito Santo, sendo impactado pelo poder da palavra de Deus, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Posso ouvir um amém aí? Amém. Muito bem. Então, como é que as coisas vão acontecer? Como é que tudo se dará? Como é que serão as coisas até a volta do Senhor Jesus? Primeiro, é importante você entender que tudo começa com a ascensão de Cristo. Houve um dia em que Jesus, depois de morrer, ele aparece aos seus discípulos, conversa com os seus discípulos, dá aos seus discípulos algumas instruções, e de repente ele é levado aos céus. E aqueles galileus ficam olhando para os céus e ficam pensando: para onde é que ele vai? Mas ao mesmo tempo em que ele está sendo levado aos céus, que ele está subindo aos céus, os anjos estão o recebendo lá na glória. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6. Vamos ver o que diz o texto. Quantos têm o coração incendiado para ouvir essas verdades nessa manhã? Irmão, você precisa se apaixonar por estas coisas. Isso é tremendo. Atos capítulo 1, verso de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Tremendo isso. Então está lá os irmãos olhando Jesus subir, e de repente para 2 anjos ao lado deles. E eles dizem para aqueles homens: por que vocês estão olhando para os céus? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, ele também voltará. O Senhor voltará. Jesus voltará. Por que eu preciso enfatizar isso? Porque esta é uma realidade que deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós estamos preocupados só com hoje. Comprar chima hoje, comprar feijão hoje, comprar carro hoje, comprar casa hoje, comprar, vender, casar hoje. Mas Jesus um dia voltará. E nós precisamos nos preparar para esta volta. Só que enquanto Jesus está subindo, e está sumindo nas nuvens, neste exato momento, lá em Apocalipse capítulo 5, ele está sendo recebido nos céus. Vamos lá para Apocalipse agora. Olha que coisa linda. Apocalipse, capítulo de número 5. Irmãos, a Bíblia se correlaciona. Tudo que você tem de dúvida na Bíblia, você encontra a resposta na própria Bíblia. Apocalipse capítulo de número 5 diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Diga comigo, 7 selos. Muito bem, vamos avançar. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olhe para mim aqui, por favor. João está lá na ilha de Patmos e de repente ele vê um livro. E não era um livro como esse livro que você tem aí na sua mão. Era um rolo, um pergaminho de aproximadamente 9 metros, escritos dos dois lados. E ele então vê este rolo gigante atado por 7 selos. E ele então começa a chorar, porque ele não via ninguém digno de abrir o livro e nem de desatar os selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começa a ficar apavorado, e ele fala: quem é que pode abrir este livro? Quem é que pode desenrolar esse rolo? Quem é que pode me mostrar o que está por trás destes 7 selos? E ele começa a chorar, porque ele não via ninguém digno de abrir o livro. E neste momento Jesus está lá conversando com os seus discípulos. E de repente, olha só o que diz o texto. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Quem é esse que João vê? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É o Senhor Jesus. Vou ver se eu consigo ensinar aqui para você entender melhor, para você vir junto comigo e dar uns glória a Deus bem forte. Em Atos, capítulo 1, Jesus está aqui conversando com seus discípulos e de repente ele é levado aos céus. Aqui em Apocalipse 5, João está com o rolo na mão, chorando porque ninguém era digno de abrir o livro e de desatar este rolo com 7 selos. E ele chora, e de repente um dos anciãos fala para ele: não chores, aí está. Ou seja, ele saiu, foi oculto nas nuvens e agora ele está chegando no céu, está chegando na glória, e agora ele pode receber o livro, abrir o livro, desatar os selos e contar tudo que está por vir. Por isso que lá em Salmos capítulo 24, verso 9 e 10, o salmista Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Olha lá, volta. Ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia! Fala aí para o seu vizinho: está ficando bom isso. Então aqui em Atos começa tudo. É o start, é o ponto de partida. Em Apocalipse 5, o Senhor é recebido na glória, e Ele então pode desatar o rolo, pode abrir os selos, e pode então começar a contar toda a história que está por vir no livro do Apocalipse. Apocalipse é, a partir dos 5 primeiros selos, o resumo de toda a história da redenção do homem e de tudo aquilo que está por vir na eternidade. Quando você olha lá para os cavaleiros do Apocalipse, vamos abrir lá no capítulo de número 6, vai lá para Apocalipse capítulo 6 agora. Apocalipse 6 trata da abertura dos 6 primeiros selos. E ele então vai falar sobre os cavaleiros. Quantos aqui já ouviram falar dos cavaleiros do Apocalipse? Do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do amarelo. O cavalo branco representa aquele que saiu vencendo e para vencer. Representa o evangelho que tem sido como uma semente e que nestes mais de 2000 anos, nada consegue parar a pregação do evangelho. E ele também representa as falsas doutrinas, as falsas pregações. O cavaleiro preto representa as guerras. O outro cavaleiro, o cavaleiro vermelho, representa a fome. E nós temos visto quanta fome existe sobre a terra. E o outro cavaleiro representa a morte.
Escute bem o que eu vou te dizer. Desde o dia em que Jesus ascendeu aos céus, os 4 cavaleiros andam a passear, a cavalgar sobre a terra. Por isso que sempre, em toda a história da humanidade, houve guerra. Em toda a história da humanidade, houve fome. Em toda a história da humanidade, houve desgraças. Em toda a história da humanidade, houve morte. Por conta da atuação destes cavaleiros que andam cavalgando sobre a terra. Então, quando você olha cavaleiros, não os imagine como pessoas. Na verdade, são espíritos malignos que andam atuando sobre a terra. Quando você vê alguém morrendo de fome, essa é a atuação destes cavaleiros. Quando você vê mortes acontecendo, esta é a atuação dos cavaleiros. Essa semana nós vimos isto. Esse atentado que teve lá no aeroporto de Istambul, na Turquia. Isto é a atuação destes cavaleiros da morte. Eles andam cavalgando sobre a terra. O que é que vai acontecer nesta linha do tempo, nesta série destes acontecimentos? A Bíblia fala sobre o arrebatamento secreto da igreja. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando nós menos imaginarmos, haverá um tempo, haverá um dia em que milhares de pessoas desaparecerão da face da terra. E o que é que precede isso? Nós vimos aqui que Apocalipse faz um resumo da história através dos 5 primeiros selos. Por quê? Porque o 6º selo e até a abertura do 7º selo, vai acontecer muita coisa ruim sobre a terra. O 6º selo é um preâmbulo, é um prenúncio de muita desgraça que vai acontecer sobre a face da terra. No 6º selo, milhares de pessoas vão morrer. As pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Vai haver muita destruição, muita desgraça. E no meio de todo esse caos que vai haver sobre a terra, milhões e milhões de pessoas desaparecerão, para aumentar ainda mais o desespero de todos aqueles que não sabem o que fazer. E qual que é o nome deste desaparecimento? Arrebatamento secreto da igreja, ou arrebatamento dos vencedores. Nós falamos sobre isso aqui alguns domingos atrás. Abra sua Bíblia aí em Mateus agora. Irmãos, eu sinto meu coração pegando fogo. Deus está falando conosco nesta manhã. Mateus, capítulo de número 24. Numa outra ocasião nós estudamos aqui este capítulo de Mateus. O tema deste capítulo é o princípio das dores. Ainda não são as dores, é só o princípio delas. Olha só o que diz o versículo de número 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Qual é o dia que o Senhor está falando aqui? É o dia em que Ele virá buscar os vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que na ocasião da volta do Senhor já estarão maduros, prontos para subir com o Senhor. São as primícias, são aqueles que vão primeiro. Somos nós, amém? Posso incluir você nisso? Quem quer ser crente vencedor aqui? Aleluia. Vamos abrir lá agora em Apocalipse. Não, você está em Mateus? Abre em Lucas. Lucas capítulo 21. Minha Bíblia é nova. Está difícil para abrir rápido aqui. Lucas capítulo 21.
verso 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Quem me conhece aqui há algum tempo, sabe que essa tem sido uma das tônicas da minha mensagem. Para você não se embriagar com as coisas desta vida. Porque esse é o sistema que o diabo, o inimigo da nossa alma, quer nos impor. Ele quer fazer com que a gente se embriague com as coisas dessa vida. Pastor, não preciso trabalhar mais. Por favor, não é isso que eu estou falando. Eu só estou te falando que o seu trabalho é para apoiar a sua vida com Deus e para apoiar a sua chamada de ser um crente vencedor. Você não vive em função de coisas. Você vive em função de viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque vai chegar um dia, e é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 34. Ele diz, olhai por vós. O que é olhar por vós? É tenha cuidado. Se prepare. Se organize. Pense nesse dia. Vou repetir. Pense neste dia. Não tire este dia da sua cabeça. Não esquece que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Não esquece desse dia. Pensa neste dia. Isso é muito louco, irmãos. E você precisa ser sobrenatural para deixar isso descer para o seu coração. E saber que o Senhor está nos despertando, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Este dia está próximo. Você sabia disso ou não? Está perto. E aí o Senhor Jesus diz, cuidado com a glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, para que aquele dia não te pegue de surpresa. Por quê? Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Quem são, ou quem é esta multidão que estará diante do Senhor? São os crentes vencedores. Agora, pastor, e depois do arrebatamento da igreja, o que acontece? Depois do arrebatamento dos crentes vencedores, neste tempo de absoluto caos sobre a terra, onde toda a economia mundial estará totalmente desestabilizada, as pessoas estarão perturbadas, desesperadas, porque sumiu muita gente, não tem mais ninguém, ou melhor, não tem mais aqueles crentes vencedores, eles sumiram, desapareceram. Aqueles pastores que pregavam, olha, Jesus vai voltar, não tem mais. As igrejas, boa parte delas está completamente vazia. Sumiu muita gente. Aviões caíram, carros colidiram, comboios descarrilharam, porque sumiu. O maquinista lá do comboio, é maquinista que chama aqui também? O maquinista do comboio sumiu, era crente, vencedor. Um dos nossos líderes lá na beira, líder da igreja lá do Mascarenhas, ele é maquinista da CFM. O dia que ele estiver lá, Jesus voltou, cadê o Helder? Desapareceu. E o comboio? Sei lá o que vai acontecer. Porque o crente vencedor sumiu. No meio de todo esse caos, vai aparecer o surgimento das duas bestas. Vai aparecer o anticristo, fazendo aliança com a nação de Israel e com muitas outras nações. Quando você olha, quer ver? Você está em Apocalipse 9, vai lá no capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir
do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando você olha toda essa descrição aqui da besta, por isso que eu digo para você que a Bíblia se auto-explica. Se você vai lá para o Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 9, você vai ver a visão que o rei Nabucodonosor, ele era o rei, o imperador da Babilônia, e a Babilônia era tanto uma cidade como um país, tinha o mesmo nome. E Nabucodonosor era o imperador da Babilônia, o homem mais poderoso do, então, mundo daquela época. E aí, Nabucodonosor tem uma visão. E qual é a visão que Nabucodonosor tem? Exatamente esta visão. A visão que tem a ver com o urso, com o leopardo e com o leão. A visão que Nabucodonosor tem é exatamente, não é aproximadamente, é exatamente 586 anos antes de Cristo. Nabucodonosor tem esta visão. E agora, lá no Apocalipse, João, na ilha de Patmos, tem a mesma visão que Daniel. Lá em Daniel profetiza acerca das suas 70 semanas, que fala do que está acontecendo aqui no Apocalipse. E aqui em Apocalipse, João, na ilha de Patmos, quando está recebendo o Apocalipse, o rolo que tem lá tudo que vai acontecer, ele também tem a mesma visão destas duas bestas. Uma que emerge do mar e outra que nasce da terra. De quem é que João e Daniel estão falando? Do anticristo. O que emerge do mar é o falso profeta. O mar é um símbolo das nações. Quando você vê lá mar, está falando das nações. Esse falso profeta vai surgir do meio das nações. E o anticristo vai surgir da terra. Ou seja, ele vai ser escolhido. E aí ouça o que eu vou te dizer. O anticristo não é um espírito. O anticristo é uma pessoa. É um homem com espírito maligno. O que é anticristo? É alguém que é contra Cristo. É alguém que vai pregar contra Cristo, que vai trazer princípios contra Cristo. Ele vai se levantar e vai ser eleito. Qual que é a grande sacada do anticristo? A gente vai ver aqui. Porque antes da grande tribulação, que os irmãos já ouviram bastante aqui também, vai haver um caos sobre a terra. Joel capítulo 2, verso 28 diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E este anticristo vai se levantar como o salvador da pátria. Vai se levantar como que vai trazer solução para todos os problemas. E a última semana, das 70 semanas de Daniel, fala exatamente do tempo da grande tribulação. A grande tribulação serão 7 anos. Destes 7 anos, 3 anos e meio, serão de absoluta paz. Esse cara, o anticristo, possuído pelo diabo, vai trazer paz, harmonia. Vai fazer com que todas as pessoas se sintam plenamente felizes. E todo mundo vai achar que ele, de fato, é o cara. É o Salvador. Resolveu todos os problemas políticos. Levantou-se uma única moeda mundial. Agora todo mundo não tem mais metical, não tem mais dólar, não tem mais rand. O que tem agora é uma única moeda. E esse anticristo vai fazer com que tudo se acalme, tudo fique bem. Infelizes são aqueles que estiverem aqui para ver isto e achar que tudo de fato vai estar bem, porque não vai estar bem. E a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, que muitos, na época da grande tribulação, vão querer antecipar o dia da sua própria morte, porque não vão suportar a pressão
que vai ser. Que o Espírito de Deus gere temor no nosso coração hoje. Os irmãos estão entendendo? Estamos juntos? Deus está falando com você aí? Amém? Muito bem. Então o anticristo surge, aparece e faz aliança com Israel e com muitas nações. E aí aqui, no sexto passo dessa linha do tempo e da ordem dos factos, Deus adverte a terra acerca da grande tribulação. Então vamos abrir aí agora em Apocalipse, volta um pouquinho, capítulo 6, verso 12. Oh, bendito Senhor. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 12, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, Deus está advertindo a terra acerca da grande tribulação. O Senhor está dizendo: olha, cuidado, não é vontade do Senhor que ninguém fique para a grande tribulação, porque o sexto selo foi aberto, e o sétimo está prestes a ser aberto. Por isso o Senhor está alertando a igreja, alertando o seu povo sobre a terra. Nessa época, 144 mil judeus são selados pelo Senhor. 144 mil, 12 mil de cada tribo. Quais são as 12 tribos de Israel? Dan, Benjamim, Naftali, enfim, são as 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12, 144 mil. Esses 144 mil judeus que são selados, são salvos. Por quê, pastor? Por conta de uma aliança que Deus tem com o povo judeu. Está claro isso? Porque Deus tem uma aliança com o povo judeu. 144 mil serão selados. Alguém pode dizer assim: mas eu acredito que serão mais do que 144 mil. É uma opção que você tem. Mas você também pode acreditar que esse número é literal e que 144 mil serão salvos, representando o cumprimento da aliança que Deus fez com o povo judeu. Você pode ver isso lá em Apocalipse capítulo 7, do verso 1. Depois que os judeus são salvos, são selados, o sétimo selo, ele é aberto. E neste momento começa então a grande tribulação. É o início da grande tribulação. Quando a sétima trombeta é tocada. E aí não pense que vai ter um anjo lá. Pá, 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 pá. E aí começou a grande tribulação. Não é isso. São sinais e evidências que vão acontecer sobre a terra, indicando que começa então a grande tribulação. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 8. Calma, eu vou chegar lá. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Uau! Você pode entender isso? Tamanha a responsabilidade do que estava para acontecer, tamanha o momento, a solenidade do que estava para acontecer ali naquele momento. Ou do que vai acontecer naquele momento. O sétimo selo, na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu. Que nem está aqui agora, ou mais ainda até. Por meia hora. Por quê?
porque algo terrível está para acontecer sobre a terra. Vamos continuar lendo. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Todo mundo sabe o que é saraiva? É uma chuva de pedra. E houve uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Meu Deus! Agora, qual que é a bênção aqui? Quando abrir o 7º selo e quando iniciar a grande tribulação, os crentes vencedores já não estarão mais aqui. Não vai estar mais. Por isso que eu estou te falando, você precisa ser um crente vencedor. Irmão, ouve isso com muito temor no seu coração, por favor. Porque quando começar toda essa destruição, e fogo caindo, e chuva de pedra, e destruição, e o mar se tornando em sangue, sangue sobre as nações, as reservas de água sendo destruídas, as matas, as florestas sendo acabadas, irmãos, o Senhor vai derramar destruição, a sua ira sobre a terra. Serão dias terríveis, serão anos terríveis. Por isso que eu e você não podemos estar mais aqui, que o Senhor nos livre. Por isso que nós precisamos vigiar e orar, como nós aprendemos nos últimos dias. A eternidade precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos nos preparar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para nos buscar. Jesus está às portas, os anjos estão prestes a tocar as trombetas. Acredite em mim, esta mensagem da volta do Senhor precisa tomar o nosso coração. Precisa fazer parte da nossa vida. Precisa nos sacudir. Precisa jogar nossa arrogância por terra. Precisa jogar nossa independência por terra. Por que Deus traçou todo esse plano? Porque o homem que era tão dependente de Deus, tão amigo de Deus, se tornou distante, se tornou independente de Deus. E passou a viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, se entregando aos prazeres, sem querer saber qual é a vontade do Pai. É tempo de nós nos apaixonarmos pela presença do Senhor. É tempo de nós nos apaixonarmos pelo nosso Criador. É tempo de nós estabelecermos um relacionamento profundo com Deus. É tempo de nós tirarmos outros das mãos do diabo e não permitir que milhares e milhões de pessoas vão para o inferno. Nós queremos proclamar: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Neste momento começam a se tocar as 7 trombetas. Os anjos se posicionam, as trombetas começam a ser tocadas. E aí o anticristo vai manifestar a sua real identidade. Que ele não é bonzinho coisa nenhuma, que ele não ama ninguém, que ele não está aí para resolver a vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele agora nos 3 anos e meio que lhe resta, ele vai fazer de tudo para atormentar o homem. E é nesse momento, nestes últimos 3 anos e meio, do período da grande tribulação,
em que se você não tiver a marca da besta, como a gente ouve dizer, não tiver esta marca na sua mão e na sua testa, na fronte e na mão, você não compra, você não vende, você não faz nada. Nada. Então para de achar, pastor, cartão Visa é a marca da besta. Outro dia me perguntaram, pastor, o cartão Visa, porque tem aqui um não sei o que, é a marca da besta. Não, ninguém está marcado ainda pela besta. Ninguém foi marcado ainda pelo anticristo, ninguém. Vai acontecer ainda. E nós não estaremos mais aqui em nome do Senhor Jesus. Seremos arrebatados antes, no arrebatamento dos vencedores. Sabe, eu sinto de te falar isso. Porque talvez alguém esteja ouvindo isso aqui falando, pastor, mas você está falando de coisas que vão vir aí pela frente. Eu quero saber é hoje, da minha vida hoje. Pois é. Se você não colocar os olhos na eternidade, o seu hoje vai continuar sendo pobre, medíocre, miserável, sem nenhum sentido de existir. Coloque seus olhos na eternidade e toda a sua vida será transformada, toda. Seu casamento será diferente, suas finanças serão diferentes, seu relacionamento com os seres humanos, com as outras pessoas desta terra, será diferente. Coloque seus olhos na eternidade, você vai criar seus filhos com muito mais encargo do que o que você cria hoje. Não preocupando só dar uma boa escola e tudo que eles querem para eles poderem ser gratos, não é porque tem um pai bacana. Se você colocar os seus olhos na eternidade, tudo será diferente. Seu relacionamento com a sua célula, seu relacionamento com o culto de celebração, seu relacionamento com o seu pastor, com os seus líderes, vai ser tudo diferente, porque a eternidade faz parte da sua vida. Não é uma coisa assim distante, que você não sabe nem se vai acontecer um dia. Ei, se você não vir Jesus voltando nas nuvens e não for arrebatado, um dia você vai ressuscitar e vai se encontrar com o Senhor. De alguma maneira você estará diante de Deus algum dia, para prestar conta da sua vida. Eu não tenho mais tempo para continuar hoje. Semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. E aí eu encerro. Mas eu quero dizer para você, e por favor venha, não falte a semana que vem, venha. E se alguém da sua célula não veio hoje, fala para o seu irmão vir na semana que vem. Assuma o encargo de trazê-lo, não deixe ninguém de fora. Isso é importante que todos nós ouçamos. Deus está nos falando. Deus quer falar conosco. Você precisa entender isto. Inserir a eternidade na sua vida. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses. Primeiro Apocalipse, já que você está em Apocalipse, vai Apocalipse 13, verso 3. Nós já lemos, né? Falando sobre esse anticristo que vai se levantar. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 6. E agora, vós sabeis que o que detém vós sabeis o que o detém, para que a seu respeito, para que a seu próprio tempo seja manifestado. De quem é que Paulo está falando? Do anticristo. Quantos estão ouvindo de Deus aqui nesta manhã? E aí neste tempo, o Senhor vai levantar também, volta lá, vai começar o ministério das duas testemunhas. 2 profetas vão se levantar sobre a terra para profetizar, para declarar o tempo que estamos vivendo e para pregar o arrependimento. Quem são esses 2 profetas que se levantarão nesse período? Quem são essas 2 testemunhas? Moisés e Elias se levantarão, ressuscitarão e anunciarão o tempo do Senhor. Amém? Semana que vem a gente continua. Quantos
foram abençoados aqui nesta manhã? Queria te convidar a ficar de pé. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer colocar encargo no nosso coração, pela nossa própria vida, pela nossa família, pelo reino. Deus está nos chamando para sermos um povo que se preocupa com a eternidade. Quando nós nos preocupamos com a eternidade, tudo é diferente. Sabe aquelas escapadinhas que a gente dá de vez em quando? A gente já logo para e pensa, isso aí pode me fazer um crente derrotado. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser um crente vencedor. Sabe aqueles vacilos que a gente dá? A gente logo pensa, eu não quero entrar por esse caminho, porque eu não quero ser um crente derrotado, eu quero ser um crente vencedor. Ah, pastor, mas eu desanimei agora, estou desanimado. Crentes vencedores desanimam também. A grande sacada dos vencedores é que eles não param no desânimo. Eles recobram as suas forças e eles avançam e caminham. Porque eles sabem que existe uma terra a ser conquistada. Existe uma posição, existe um reino a ser plantado sobre a terra. Sacode seu irmão aí e fala, você está entendendo o que Deus está falando com você? Não fique aí pensando assim, eu acho que eu não entendo isso, pastor, é muita informação para minha cabeça, eu não consigo entender, pastor, é muita coisa, e eu não quero nem saber disso. Não pense assim. Vamos resumir então, para ficar mais fácil o entendimento. Deus criou o homem foi seduzido pela serpente e caiu. E aí então Deus um dia disse que a serpente lhe feriu o calcanhar, mas viria um que lhe feriria a cabeça, lhe esmagaria a cabeça. Deus então levanta Abraão e costura toda uma história até chegar em Jesus. O anjo vem e conversa com Maria. Ele faz uma proposta de que ela gerasse um menino e o nome dele seria Jesus. E para que não houvesse escândalo, o anjo vai então até José e fala para José, olha, sua mulher vai ficar grávida, porque aprove a Deus escolhê-la para gerar um menino chamado Jesus. Maria, quando ouve aquela proposta do anjo, e aí, se você ler o texto, você vai ver que o anjo faz a proposta para Maria, dela ser a mãe do Salvador. E naquele momento houve um silêncio, entre o momento em que o anjo termina de falar e Maria vem com a resposta. Eu imagino que houve uma expectativa no céu. E agora? Será que ela aceita? E quando ela diz, seja feita a vontade, seja feita a tua vontade na tua serva. Imagino que naquele momento os anjos começaram a pular, a fazer festa. Ela aceitou. Vai dar certo, agora o propósito vai se cumprir. E aí então ela engravida do menino Jesus. Jesus nasce, cresce. Aos 30 anos é batizado. Começa o seu ministério terreno. Aos 33 ele morre. 3 dias depois ele ressuscita. Alguns dias depois ele aparece para os seus discípulos, dá algumas instruções aos seus discípulos e ele é levado aos céus. Oh, aleluia. E no mesmo momento em que ele sobe nas nuvens, aparecem 2 anjos e dizem, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, ele voltará. Ele virá. Enquanto ele está chegando, subindo nas nuvens, de repente lá o salmista começa a dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. João está lá na ilha de Pátimos, com seus olhos cheios de lágrimas, chorando porque ele não via ninguém digno de abrir o livro e nem de desatar os seus
seus selos. De repente ele ouve uma voz que diz: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e o livro abrirá. Aleluia! E neste livro então, selado com 7 selos, está toda a história do que vai acontecer. E do dia em que nós nos encontraremos com Ele na sua glória. E viveremos com Ele para sempre. Neste livro está escrito que haverão 2 arrebatamentos. Dos crentes vencedores e dos crentes que se encontrarão com o Senhor nos ares. Só depois da grande tribulação. E Ele nos dá a chance e a oportunidade de não passarmos a grande tribulação, no momento de muita dor, das pessoas que estarão aqui vão procurar a morte e não vão encontrar. Serão dias desesperadores, e alguns, se quiserem ser salvos, por conta da marca que terão que colocar ou na mão ou na fronte, vão ter que abreviar os seus dias, vão ter que morrer antes, para não cederem e serem derrotados na grande tribulação. Ele nos dá a chance de irmos antes. Ele quer te levar antes para o céu. Ele não quer que você sofra. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Mostra aqui para cada um a realidade destes fatos que estamos falando aqui. A verdade daquilo que estamos ouvindo nesta manhã, nestes dias. Se você quer fazer parte destes crentes vencedores, meu irmão, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, produz constrangimento no meu coração, produz arrependimento dentro de mim, produz, Espírito Santo, produz. Rompe num cântico como Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, por com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem me dado muito amor. Rompe num cântico como Maria nesta manhã. Exalte aquele que vive e reina. Oh, meu irmão, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Rompe num cântico nesta manhã. Ore, cante. Cante. Minha alma engrandece ao Senhor. Teu espírito, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito
se alegra em Deus, meu Salvador. Este foi o cântico de Maria. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Cante, santo, cante. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Senhor, o Senhor é santo. Eu não quero ficar, Senhor, para a grande tribulação. Eu quero me preparar, Senhor, eu quero vigiar, eu quero orar, eu quero, Senhor, eu quero me preparar. E como pastor desta igreja, eu quero te pedir, Senhor, não deixa ninguém aqui para a grande tribulação. Não deixa ninguém nesta igreja aqui para a grande tribulação, Senhor. Não deixa, Senhor. Do mais novo ao mais velho, Senhor. Conscientiza, Senhor, conscientiza. Conscientiza cada homem, cada pai de família nesta igreja. Cada marido, Senhor, a trazer a sua família debaixo, Senhor, dos teus princípios e valores. Senhor, livra os meus filhos da grande tribulação. Livra, Senhor, a Bia, a Malu, o Caio. Livra minha esposa da grande tribulação. Livra, meu Deus, livra. Livra, Senhor. Livra, Senhor, livra, Senhor. Livra, Senhor, cada jovem desta igreja, cada homem. Sua esposa, com seu esposo.
Feche os teus olhos e cante, cante, santo.